Desde já eu quero estar agradecendo a direção em um todo. Estou feliz em ver a Mari por aqui. Até que voltou, né? Amém. Seja bem-vinda, minha irmã, de volta. Mas hoje a gente temos recebendo a visita da irmã Gorete. Que Deus te abençoe, minha irmã. Deus seja contigo. Essa é a Igreja Batista Nova Aliança. Sinta-se à vontade na casa do Senhor. Porque a igreja está feliz em receber a irmã Gorete. Amém. 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 Está sentindo falta de alguns irmãos. Ainda é esse mês de férias. Alguns irmãos estão viajando ainda. Vamos estar orando por eles. Que eles tenham um bom retorno de volta ao nosso convívio. Irmão, lembrando dos avisos da semana. Lembrando que na quarta-feira nós temos culto de doutrina. A gente tem estudado sobre a família, a importância da adoração no lar. Então você se faça presente para você entender um pouco mais diante da palavra do Senhor, a importância de você estar cultuando a Deus em sua casa, com a sua família. Que a sua casa venha a ser um altar do Senhor. Nós temos visto isso nas quartas-feiras. Eu iniciei quarta agora, tenho trabalhado nesse foco de nos apresentarmos como forma de adoração ao nosso Deus em nossos lares. Amém? Que os irmãos fiquem atentos também aos demais cultos que vamos estar iniciando esse ano, culto de jovem, culto de mulheres, que os irmãos estejam atentos. Irmãos, hoje pela manhã eu estive avisando que a gente já estamos com os folhetozinhos, os envelopezinhos da Junta de Missões, que você esteja pegando com o nosso diácono, irmão Tiago, para estar colaborando com a Junta de Missões. O foco dessa Junta de Missões é apoiar missionários e que a igreja possa aprender a importância de uma igreja missionária aqui dentro do nosso bairro, apresentar a igreja para a comunidade. A gente tem que contribuir em oração, em adoração ao nosso Deus nesse aspecto, orar pelos missionários, orar pelo campo missionário, para com que a palavra do Senhor seja expandida na medida da sua vontade. Amém? Irmãos, dito isso, eu convido aos amados irmãos a abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 3, texto base que nós temos estudado. Vamos ler o verso do 11 ao 13. Quero também estar fortalecendo e lembrando você a despertar para a nossa escola bíblica dominical, que se inicia no domingo de 9 às 11. A gente tem estudado o livro de Gálatas, tem sido um momento muito bom de aprendizado da palavra do Senhor. Aquele que ainda não teve a oportunidade de participar da nossa escola bíblica, venha se fazer presente, venha conhecer os nossos professores e a didática da escola bíblica dominical. Então comigo, igreja, nos diz assim a palavra do Senhor: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperaremos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ó Deus amado, Pai bendito, Deus gracioso, Pai, se faz presente, ó Deus, em nosso meio. Diante de nós, ó Deus, está aberta as Tuas Escrituras, pois nos revela, Deus, ela na medida da Tua vontade. Que venhamos, ó Deus, ser vaso de barros em Tuas mãos, cheio do Teu Espírito e da Tua unção. É o que te pedimos, ó Deus amado, que a Tua igreja te pede, em Teu nome gracioso, em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Irmão, nós temos estudado o dia do Senhor. Hoje eu quero estar trabalhando o caráter cristão no limiar da eternidade. Nós vimos domingo passado o que acontece quando a destruição vem. O que acontece quando a destruição chega? Ela deixa rastros, deixa morte, deixa trauma, deixa doenças, deixa abandono, destrói tudo. Nós vimos isso.
Então imagine que você recebesse a notícia irrevogável de que tudo que você possui, cada edifício que você admira, cada bem material que acumulou, até a própria estrutura física do planeta, seria dissolvido e transformado em cinzas, em questão de poucas horas. Imagine isso. Como essa percepção alteraria suas prioridades nos próximos minutos? O que você pensaria, o que teria que fazer, o que você imaginaria que você deixou passar, que você poderia ter mudado? Atitudes, pensamentos, ações, o que você imaginaria? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nesta noite somos confrontados por uma das perguntas mais decisiva e transformadora do Novo Testamento. Você tem uma vida digna, limpa, reta, correta, em santidade com Deus, que te proporciona uma vida piedosa? Você tem essa vida de santidade? O dia do Senhor, o caráter cristão, no limiar da eternidade, nos traz essa pergunta. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta sobre a sombra iminente de sua morte, de seu martírio, não está preocupado em oferecer apenas um conforto emocional, mas despertar o povo de Deus para uma realidade cósmica, escatológica, que deve ditar a forma como vivemos hoje, que deve nos fazer pensar como está a nossa vida, como temos devotado o nosso tempo para Deus. No capítulo 3, Pedro combate os escarnecedores. A gente tem estudado sobre isso, que duvidavam da vinda do Senhor, alegando que todas as coisas permaneciam iguais desde a criação. E hoje não é diferente. Quando falamos em uma eternidade, em algo que o mundo vai passar, muitas pessoas duvidam, muitas pessoas questionam. E ainda tem pessoas que afirmam: não, o mundo não vai acabar, quem acaba somos nós, é nós que morremos. Contudo, o apóstolo nos lembra que Deus não está limitado pelo nosso tempo, e que as suas promessas é certa, e não falha, não tarda, não demora. Muito obrigado, meu irmão. No versículo 11, ele nos coloca diante de uma conclusão lógica, devastadora e ao mesmo tempo santificadora. Ele afirma que é visto que todas as coisas há de ser dissolvidas. Existe uma implicação ética direta para a nossa existência. Ele afirma que tudo vai passar. Não se trata apenas de saber o futuro, mas de ser transformado por esse conhecimento das Escrituras. Como o pastor Augusto Nicodemos sempre fala, que como mensageiro de almas, temos que ter em mente que a nossa obrigação é passar a palavra do Senhor e preparar as nossas almas para o grande dia. E como pastor de suas almas, eu convido-os a mergulhar profundamente nesta exortação.
Pedro, ele utiliza a palavra grega iórmono, que indica um processo de desintegração de uma soma e um resultado e uma soltura do cosmo em um todo, e uma separação. Ele não está falando de uma reforma mundial, mas de uma dissolução total para dar lugar a novos céus e uma nova terra. Ele não está falando apenas de uma reforma, de uma mudança, mas de uma destruição e um recomeço de tudo, para um novo céu e uma nova terra. Diante dessas transitoriedade absoluta do universo material, a pergunta retórica de Pedro ecoa através dos séculos: que tipo de pessoa vocês devem ser? Que tipo de pessoa nós temos que ser? Esta pergunta não busca uma resposta teórica, mas uma demonstração de vida. Não busca apenas uma transformação passageira, mas algo que permeia a nossa vida. Hoje exploraremos os pilares que Pedro estabelece como resposta a essa realidade: a consciência da santidade e o exercício da piedade. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos para a eternidade e para que o nosso tempo presente seja redimido pela luz da glória que há de vir. Estamos vivendo em um palco que está prestes a ser desmontado. Portanto, a nossa atuação deve refletir o reino que é inabalável, que é o reino do Senhor. Estamos vivendo em um mundo passageiro. Prepare os seus corações, pois a palavra de Deus nos chama ao arrependimento, à consagração e a uma esperança que não se baseia no que estamos vendo, nem vivendo, mas na palavra daquele que é fiel e verdadeiro. Não espere uma mudança política para mudar o mundo. Não espere uma mudança do governo, mas sim espere que você se transforme à imagem e semelhança de Deus em santidade. O primeiro ponto que eu quero trabalhar nesta noite, pensando que eu falei que nós iríamos trabalhar 3 pontos em cima desse tema. O primeiro ponto que eu trabalhei domingo passado foi o inevitável dia do Senhor, um encontro inadiável. Lembra-se? Esse encontro nós vamos ter. Então, o segundo ponto que vamos trabalhar nessa noite, nessa série de mensagens sobre o dia do Senhor, é o imperativo da santidade no proceder diário. Vamos ler novamente aqui o nosso texto base em 2 Pedro, capítulo 3, só o verso 11. Eu vou estar lendo mais 2 textos que corroboram para entendermos o sentido da santidade. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 11, nos diz assim: uma vez que tudo será assim, desfeito. Vimos isso domingo passado. Você deve ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Em 1 Pedro, capítulo 1, abra comigo também. Pode até estar colocando aí, Lucas. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, verso 16. A gente leu, a gente estudou esse texto. Não diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também
em tudo o que fizerem, porque está escrito: seja santos, porque eu sou santo. Observe o verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, seja santos vocês também. Aí o que? Em tudo o que fizerem. Em Hebreus, volte um pouco mais. Hebreus 12, verso 14. Estão comigo, igreja? Amém. Hebreus 12, verso 14, nos diz assim: procurem viver em paz com todos, e busquem o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Após estabelecer a promessa da dissolução e a promessa da sua volta, da volta de Cristo, Pedro lança um desafio. Que tipo de pessoa vocês devem ser? Ele mesmo responde, apontando para a santidade. No original, a expressão para viver em santidade está no plural, hagias anastrophes, o que sugere que a santidade deve se manifestar em todas as áreas de nossas vidas, em todos os atos da nossa conduta. Não é algo só passageiro em algum momento, é em tudo que fazemos. A santidade não é um conceito abstrato ou um sentimento místico. É uma série de atos concretos que se baseia, que é uma separação do pecado e uma consagração a Deus. É isso que resume a santidade. O termo anastrofos refere-se ao modo de vida, ao comportamento cotidiano, à maneira como você trata o seu marido, a sua esposa, como você trata os seus filhos, como você conduz os seus negócios, como lidera a sua casa, como estão as suas tentações privadas e suas tentações pessoais. É a maneira como você trata a sua existência. Como é que está o seu pensamento, as suas atitudes? Quando eu escolhi esse subtema, o imperativo da santidade, foi pensando no que essa palavra quer nos dizer. O que significa imperativo? Imperativo é uma forma verbal usada para expressar ordens, pedidos, conselhos, avisos ou instruções direcionadas a outra pessoa. É uma ordem. Então é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Aquilo que não podemos se opor por ser um dever ou uma necessidade irresistível. Então, isso é o que o Senhor espera de nós. É isso que Ele espera de nós. O que o Senhor espera de nós é obediência em adoração e santidade a Ele. Uma vida santa que não podemos nos privar de fazer o contrário. Que temos que obedecer a essa ordem de sermos santos, porque Ele é santo. É isso que se responde. A santidade é um reflexo da natureza de Deus no caráter do homem, no caráter humano. Se o mundo que moramos é pecador e será destruído, como podemos nós, que fomos resgatados desse mundo, continuar a praticar as obras das trevas? Ou amar mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus? Se esse mundo já está certo que vai ser destruído,
que é uma promessa de Deus, que ele voltará para buscar a sua igreja. Então, por que se apegar às coisas desse mundo? Por que deixar com que as coisas do mundo molde a maneira de servirmos, de vivermos em um foco maior da santidade para com Deus? A santidade é uma vestimenta necessária para aqueles que esperam novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ser santo não é ser perfeito, em termos absolutos nesta vida, mas é viver em uma direção constante, de conformidade com a vontade de Deus. É tentar sempre estar quebrando barreiras e lutando contra a nossa própria vontade para servir a um Deus santo. E uma busca incessante pela pureza de coração, motivada não pelo medo de uma destruição ou pelo medo do fogo, mas por amor. Por amor àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não por medo, meu irmão, mas por amor. Teve um momento da minha vida que meu pai ia me conduzindo, na época estava como hoje, a marginalização tinha aumentado muito. E eu vivia perturbando ele para mim, a gente morava no Parque Santa Rosa, e eu vivia perturbando ele para mim ir para as festas que tinha no Polo. Festa junina, todo tipo de festa que tinha na pracinha. E ele não deixava. E meu pai não era crente. Aí teve um dia que ele disse: Adriano, hoje nós vamos para a festa, eu vou mais tu. Aí eu, tá bom, pai. Aí a gente fiquei muito alegre, né? Me arrumei, vesti aquela melhor roupa para ir mais cedo. Aí a gente chegou lá, aí tava lá toda a cavalaria da polícia. Naquela época os policiais andavam a cavalo, montado na praça, vários policiais. E nessa noite ia ter, não sei se alguns irmãos ouviram falar do Super Dance, que era uma festa de baile funk que tinha. Aí as praças lotadas. Aí meu pai olhou para os cavalos e disse assim, quando eu vi os policiais, todo mundo ficava quieto quando eles iam passando, aí eu também fiquei. Aí o meu pai disse assim, tá com medo deles? Aí eu, tô, pai, aí é a polícia. Aí ele, é a polícia. Adriano, eu vou lhe dizer uma coisa, eles, fardados, a gente tem que temer a eles. Mas eles sem farda é homem igual a mim e a você. Você só vai temer a eles fardado porque você tem medo do que eles são capazes de fazer. Lhe dar um tiro, lhe dar uma tapa. Mas você está devendo alguma coisa à sociedade? Aí eu, não, pai, não. Então por que você está com medo? Se você vem em uma vida limpa, uma vida direita, você vai passar por eles sem medo. Tanto faz eles fardado como não. Então você tem que entender que para você estar aqui e eles fazer aquilo ali, eles veem quando eles passaram, davam uma lapada em alguém, né? É porque eles sabem que aqueles que estão ali está errado. Você está errado com alguma coisa? Aí eu não. E você quer estar aqui? Aí o pai, vamos para casa. Eu falei para ele, vamos para casa, porque eu entendi que é em cima das minhas culpas que eu sofri as consequências. Então é em cima daquilo que você desobedece que você vai sofrer as consequências. Amar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz tem que ser uma obediência por amor, não por medo do que ele vai fazer contigo, não por medo do que ele vai te julgar. No texto da segunda carta de Pedro, a santidade também é um antídoto contra os falsos mestres e um antídoto contra os nossos pecados e contra a nossa culpa. E promove em nós uma liberdade santa. Para os falsos mestres promovia libertinagem, que dava direito a eles de pecar.
Pedro, ele argumenta que a verdadeira escatologia produz moralidade em nós, e não imoralidade. Se você crê que Jesus voltará para julgar o mundo, você não pode viver como se ele nunca fosse pedir contas de suas ações. Se você crê que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, então você tem que estar ciente que você tem que ter uma conduta limpa, reta diante de Deus, para com que ele não possa lhe julgar. Muitas vezes tememos a morte, porque não sabemos para onde vamos, ou duvidamos, ou estamos apegados às coisas passageiras desse mundo. A santidade, portanto, é a prova da nossa fé, é o sinal de que pertencemos a um novo sistema que Deus está estabelecendo sobre nossa vida. Este chamado à santidade exige uma renúncia deliberada aos padrões deste século. Significa ser estrangeiro, peregrino em terra estranha. Estrangeiro em peregrino é alguém cuja a cidadania está nos céus, que por isso não se conforma com os costumes desta terra que vivemos, porque estamos de passagem. Não se acomode, não se sinta confortável neste mundo, porque ele não pertence a nós. Ele não pertence a nós. A santidade envolve a mente e as afeições e a vontade. Envolve que o que assumimos, o que assistimos, o que lemos, o que fazemos, tudo que nós olhamos, planejamos, escolhemos, tratamos as pessoas. A santidade envolve tudo isso. Pedro nos exorta a uma vida de distinção em um mundo de cinismo. Sejamos pessoas íntegras, pessoas que mantenham a integridade. Em um mundo de luxúria, sejamos pessoas de pureza. Em um mundo de ódio, sejamos pessoas de amor sacrificial. Esta santidade no proceder é algo que tem que ser autêntico no nosso testemunho cristão, diante de um mundo que observa nossas vidas. Irmãos, tudo que nós venhamos fazer, a pessoa quando olha para nós, ela não olha só para o Adriano, ela olha para o pastor Adriano. Quando ela olha para você, ela não olha só para o Luiz, ela olha para o irmão Luiz. Ela não olha só para aquela pessoa que está lá no seu ambiente de trabalho, ela olha para aquela pessoa que está dentro da igreja. O seu vizinho, quando vê uma atitude incoerente sua, ele não vai dizer, olha minha vizinha, não. Olha, é porque todo domingo está na igreja. Pode observar isso. Pode observar isso. Quando as pessoas olham para as nossas vidas, elas deveriam ver algo que é dissolução deste mundo, que é diferente das coisas desse mundo. Não pode, que as coisas desse mundo não pode explicar. É uma pessoa justa, uma pessoa amável, uma pessoa que cumpre com seus compromissos. Um pai amoroso, um marido carinhoso, uma pessoa tranquila no trânsito, uma pessoa que quebra paradigmas. É isso que temos que ser visto nesse mundo que nos observa. Elas deveriam ver a presença do Eterno em vasos de barro. Somos vasos de barro, mas cheios do Espírito Santo, que nos auxilia no sentido da santidade. Irmãos, o mundo quando olha para nós, ele quer ver um marido bom, um pai dedicado, uma pessoa calma no trânsito.
Uma pessoa que não vai bater boca com ninguém por qualquer besteira. Uma pessoa que mantém o seu controle e a sua postura. Porque nesse mundo não estamos representando igreja ou empresa, mas estamos representando a Cristo. A santidade é uma estima, é uma análise, é uma beleza de Cristo sendo formada em nós, preparando-nos para que possamos participar de um banquete nupcial diante do Cordeiro. É para isso que a santidade nos prepara. Com esse pensamento eu quero fazer algumas aplicações. Começando aqui em Hebreus 12, verso 14. Procurem viver em paz com todos. Busquem a santificação. Essa aqui é forte, irmãos. Sem a qual ninguém verá o Senhor. O propósito da nossa alma é conhecer a Cristo, o adorá-lo, ter um encontro com Ele na eternidade, ver a sua graça em nossas vidas. Esse é o propósito de nossas almas. Esse texto aqui em Hebreus é um chamado à ação, que ressoa a toda a comunidade cristã, convidando os crentes a busca proativamente tanto a paz quanto a santidade. Irmãos, essa paz é em todo. O autor aqui, provavelmente, ele está em um contexto de perseguição e dificuldade, que destaca a verdadeira paz, não apenas uma ausência de conflito, mas um estado ativo de unidade e harmonia que ecoa todos os membros da comunidade cristã. Assim como Pedro, que estava angustiado, porque estava próximo do seu mártir, da sua morte, e ele sabia, mas ele estava em paz, porque a sua vida, a sua conduta, sempre foi para ver o autor e consumador de sua fé. E aqui o autor de Hebreus também estava enfrentando algumas lutas. A gente vê isso em todo o contexto de Hebreus, mas ele estava em paz, uma paz permanente. Às vezes a gente pergunta: irmão, como é que você está? Ah, pastor, hoje eu estou em paz, mas tive um problema com a fulana, com o ciclano, bate boca, sei o que, com a minha irmã, com a minha mãe, com... Irmãos, a paz, ela tem que fazer parte da tua vida, para com que equilibre o teu espírito em santidade para com Deus. Além disso, a santificação é um processo de ser separado do pecado e dedicar-se a Deus. E isso é algo que nós temos que trabalhar em nossa vida pessoal, para desfrutar da presença de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É algo que tem que ser trabalhado em nossa vida. O versículo coloca o relacionamento com Deus em uma condição clara. Sem a santificação, não vamos poder ver a Cristo, o nosso Senhor. É impossível sem santificação. Não iremos ver a Deus. É impossível, irmão. É impossível. Isso implica que a espiritualidade cristã não pode ser apenas individual. Ela deve ser vivida em coletividade, onde cada um é chamado a se responsabilizar para contribuir na busca pela paz e em santidade em nossas vidas. Por que eu estou falando que tem que ser em coletividade? Porque se eu estou em paz e a Diene, que é minha esposa, está em guerra, vai ter paz lá em casa? Não vai ter. É ela querendo brigar e eu querendo me defender. Aí uma hora eu vou o quê? Então eu vou para cima também. Não é assim?
Se você é aquele que explode no trânsito e o outro que desceu lá do carro também é uma pessoa explosiva, vai ter paz? Não vai ter guerra. Então é algo coletivo. Então é algo que não cabe só a mim, cabe a nós. Se eu estou em paz e chego aqui na igreja com espírito de adoração, aí eu chego aqui, o Tiaguinho, que é o meu levita, está em espírito de guerra, o louvor vai sair? Não vai. Não vai. O Senhor, claro, é evidente que Ele vai filtrar, mas não vai sair. Então temos que viver em paz. É algo coletivo. Então, irmãos, trabalhe essa paz em sua vida para ter uma vida equilibrada em santidade. E ajude o seu marido a trabalhar. Ajude o seu filho a trabalhar. Ajude a sua mãe a trabalhar. Ajude essa sociedade corrupta a trabalhar. Ajude isso. Às vezes eu pego uns clientes lá no trabalho explosivos, às vezes. Aí muitas vezes eu respiro, e às vezes os meninos que trabalham comigo, tudo rapaz novo, entre 20, 18 anos, 19 anos, tudo logo doido para partir logo para a briga, irmão Luiz. Aí eu digo assim, chefe, eu não entendo como é que tu aguenta, e o cara gritou aí, gritou, aí ele gritou à toa. Ele falou à toa. Se eu tivesse revidado, aí o grito dele ia valer a pena. Mas para mim ele não é nada. Então esse grito dele não me ofendeu em nada. Mas não pode. Tem um lá que trabalha comigo que ele é bem altão. Semana ele se estressou lá com o balcão era pequeno. Na hora que ele pensou em pular o balcão, agarrei na cintura dele. Eu bem miudinho agarrando na cintura dele. Deixa eu ir. Eu, pra quê? Aí eu, calma. Pra quê? Tu vai ganhar o que com isso? Sabe o que aquele cara é? Nada. E tu não, tu é um profissional de alto nível, tu é uma pessoa boa, uma pessoa que veio de família, o teu pai e tua mãe te criou para isso. Aí ele, vai para quê? Ele não é nada. Tu quer ver como ele não é nada? Eu chamei o rádio, mandei os seguranças botar para fora. Aí lá 4 seguranças levando ele. Aí ó. Aí tu já pensou se eu tivesse deixado tu pular, ia estar botando tu e ele para fora. Coisa linda, né? Aí depois ele me abraçou. Obrigado, pastor. Obrigado. Paz. Outro ponto que eu quero estar aplicando aqui é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 15 e 16. O meu tempo que já está acabando ali, não diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em toda a vossa maneira de quê? Não ouvi, igreja, de quê? De viver. Porque está escrito, sede santos, pois eu sou santo. Uma coisa que essa ideia que passa, faça isso, porque eu faço isso, eu aprendi com meu sogro. Meu sogro há mais de 20 anos, diácono, lá da Igreja Batista Regular Nova Jerusalém. A gente não nasce crente, e nem filho de pastor é pastorzinho, né? Esqueça isso. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com essa ideia de que a minha primícia tinha que ser para Deus, que o meu tempo tinha que ser para Deus, que as minhas finanças tinham que ser para o Senhor. E eu dizia assim, mas Deus não é o que sonda a mente, o coração, a alma e o espírito, não é aquele que sabe até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça? Então ele vai entender que eu não estou podendo devolver esse valor aqui do meu dízimo, eu vou devolver só esse aqui, o dízimo do dízimo. Mas o dízimo realmente é algo que você tem que devolver com amor. Esqueça o valor, mas é com amor. É a fidelidade que o Senhor quer ver. E eu não entendi esse negócio de tempo. Eu dizia, não, já fui para a igreja quarta-feira, eu não vou domingo não. Eu tinha isso, viu, irmãos? É um pecado que eu tinha. Eu vou para a igreja domingo, então não vou quarta não. Hoje eu vou para o cinema. Eu não vou para a escola bíblica hoje não, eu vou para o culto à noite, hoje eu vou para a praia. Eu tinha esse pensamento. Aí eu aprendi uma coisa com o meu sogro, que eu ligava para ele e dizia assim, seu Alberto, tu tá onde?
Aí ele, tô na igreja, acabei de chegar da igreja. Aí tu foi para a igreja? Ele, fui porque eu sou crente. Fui porque eu sou crente. E o lugar de crente de domingo é aonde? Na igreja. Aí eu, não, tu é o santarrão, né? Eu dizia, tu é o santarrão. Eu dizia com ele. Aí eu ligava para ele numa terça, que lá na igreja dele, meus irmãos. Por isso que eu lhe digo aqui, nós só temos 2 cultos oficiais. Aí vocês são muito folgados, viu? Nós somos muito folgados. Só temos culto aqui quarta-feira e domingo. E escola bíblica de manhã. Ainda tem um cafezinho ali, toda escola bíblica. Uma moleza, né? E nós ainda vem muito pouco. Me perdoe dizer isso, mas é verdade. Lá na igreja do meu sogro, a igreja que eu era, a igreja que a Márcia foi, que Diene foi, que Priscila foi. Lá tinha culto de oração numa segunda-feira. E davam lotado. Culto de sociedade masculina e feminina na terça-feira. Culto de oração na quarta-feira. Culto ensaio do coral na quinta-feira. E muitas pessoas da igreja participavam. Sexta-feira, culto na congregação, que era a mesma rua da igreja, na mesma rua, viu? Na congregação. Sábado, ou culto de jovens, ou culto em outra igreja da mesma, co-irmãs. Toda semana, ou encontro de casais. Toda semana. Isso era toda semana, é o calendário da igreja. Aí eu ligava para ele na segunda. Tá, olha, Alberto, acabei de sair do culto de oração. Tu foi para a igreja hoje de novo? Fui, que eu sou crente. Na terça, tá, olha, Alberto, tô na igreja porque eu sou crente. Na quarta, do mesmo jeito. Aquilo ali começou a me incomodar. Eu disse assim, Alberto, eu também sou crente, mas não estou socado na igreja igual tu não. Aí eis a questão. Você é crente mesmo? Onde é que é para a gente estar? Não é na casa do pai, não? Não é na casa do pai? Então, onde é que é para o crente estar? Na casa do Senhor. Aquilo ali me quebrou, me maltratou. É viver de maneira digna, santo, em todas a nossa área de vida. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Faça isso, porque eu faço. O nosso maior exemplo de santidade é Cristo. É o autor e consumador de nossa fé. Essa passagem nos apresenta uma clara orientação teológica sobre o chamado à santidade na vida cristã. O apóstolo Pedro estabelece uma conexão direta entre a natureza de Deus e o comportamento dos crentes. A natureza de Deus é adorar, a natureza de Cristo é adorar o Pai. Então a nossa natureza tem que ser de adoração a Cristo o tempo todo, ao afirmar que aqueles que são chamados por Deus devem ser santos. Pedro fundamenta a ética cristã na caracterização do próprio Deus como santo. Então a nossa característica, aquilo que soa em nós, aquilo que tem que ser plantado em nós, tem que ser uma vida de dedicação, em santidade, em obediência a Cristo, não às nossas vontades. Além disso, ao usar o verbo torna-se, aqui torna-se, indica que essa não é uma conquista instantânea, mas é um processo de crescimento espiritual, sustentado por Deus através do Espírito Santo, onde os crentes são constantemente moldados pela graça, pela verdade de Deus em nossas vidas. Quem molda esse espírito, essa maneira de ser, esse pai dedicado, esse marido amoroso, esse funcionário íntegro no que faz, é o Espírito Santo que habita em nós. É por isso que realmente somos diferentes. É por isso que verdadeiramente a pessoa tem que olhar para a gente e dizer, esse menino é diferente, porque nós temos a ação do Espírito. Essa mulher é diferente, é nós irritando ela e ela demonstrando amor, porque ela é diferente. O apelo é viver de maneira santa, abrange todas as áreas da vida cristã. Tem que ser algo que sai de dentro para fora.
da nossa existência, sugerindo que a santidade não deve ser apenas uma questão de aparência, mas deve ser integrada ao cotidiano, refletindo a transformação interna proporcionada pela obra do Espírito Santo em nossa vida. Irmãos, não é algo passageiro, é algo permanente. Não é algo que nos coloca apenas quando estamos prestes a explodir. É algo que faz parte naturalmente de nossa vida. Assim, essa passagem serve como lembrete poderoso da responsabilidade diária dos crentes, que reflita a santidade de Deus através de suas ações, pensamentos e comportamento de uma vida plena com Deus. Irmãos, se é algo coletivo, então que você possa ser mensageiro e lembrete, assim como Pedro está nos lembrando de termos uma vida santa para aquele que está prestes a explodir. Quando seu marido estiver zangado, você lembra ele. Lembra que tu tem que trabalhar a santidade. Olha para o teu coração. Olha para o teu espírito. Tu é um vaso de barro, mas tem que estar cheio do Espírito Santo. Lembra ele. Aí ele vai engolir, ó. Ele vai engolir. Entendeu? Ele vai engolir. Irmãos, essa vida de santidade tem que fazer parte de nossa vida, assim como o feijão e o arroz faz parte de um alimento. Domingo que vem eu vou trabalhar o ponto sobre piedade, que o meu horário não dá mais. Mas o que a gente concluímos disso tudo, que nesta exposição aqui de 2 Pedro, nós vimos que a certeza da dissolução, da destruição cósmica material, não deve nos levar ao medo, mas a uma transformação radical do caráter, do nosso caráter. Não por medo, mas que venha moldar o nosso caráter. Compreendemos que a transitoriedade do mundo exige um desapego santo, que a santidade deve ser a marca do nosso proceder cotidiano e a nossa devoção ativa, enquanto aguardamos a presença e o dia do Senhor, e enquanto apressamos a vinda dele. Mais uma vez eu vou terminar com isso, que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Hoje está chamando um grupo de louvor para estar entoando o último louvor dessa noite. Irmãos, eu não sei o que é que você tem que mudar na sua vida, transformar na sua vida, mas Deus sabe. E eu sei que você não vai conseguir sozinho, pois entrega essa falha ao Senhor, que Ele vai resolver. Amém? Quando o grupo de louvor terminar, eu vou estar fazendo a última oração e a bênção sacerdotal. Para vocês. Jesus,
primeiro filho me amou. E ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. E ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu respondi: eis-me aqui, eis-me eu respondi: eis-me aqui, eis-me e tudo que surgiu por obedecer. E tudo que surgiu por obedecer. Quando eu respondi, foi por obedecer. Se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus amado, Pai gracioso, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra em nossa vida. Pai, que verdadeiramente a Tua igreja possa sair daqui transformada nesse entendimento que uma vida de santidade é que precisamos para ter esse encontro contigo. Pai, visita os nossos lares, transforma, ó Deus, a nossa vida, Deus. Quebra, ó Deus, aquilo que tem que ser quebrado. E que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Boa noite a todos. Até quarta-feira. Desde já agradeço ao Ministério de Louvor pela excelente direção de culto. Amém. Valeu.